Boa noite, meu amado irmão e irmã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. É muito bom estarmos mais uma quarta-feira juntos na oração nos lares. E estamos aqui para orar, para louvar ao Senhor, para estarmos ouvindo a sua mensagem. Estamos em uma série nova, não é? A série que fala sobre pequenos, mas importantes. E eu tenho certeza que você está aprendendo, já está aprendendo com essa série. Mas nesse momento, eu gostaria de mais uma vez incentivar você a você colocar seus pedidos, né? Coloque seus pedidos aí no chat do YouTube ou no Facebook, aonde você estiver assistindo, coloque qual o seu pedido de oração. Você tem algum agradecimento a fazer? Coloque também, meu agradecimento é esse. Nós queremos, como igreja, ler, saber do que o irmão está necessitado de oração ou do que o irmão também quer agradecer. Muitos estarão vendo e tenho certeza que muitos estarão orando também. Eu, particularmente, estarei orando, o Ministério de Intercessão estará também levando a sua oração, também o seu pedido, o seu agradecimento. Queremos saber o que o irmão, como o irmão tem passado. Nesse momento, eu gostaria de orar com você. Vamos fazer uma oração inicial para que Deus esteja nos abençoando naquilo que vamos ouvir nessa noite. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá condições de estarmos aqui, mesmo que online. Obrigado, Pai, porque meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está agora, Senhor, orando comigo, está aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai, não a voz do pastor Roosevelt, mas ouvir a Tua palavra, está compartilhando da palavra, aprendendo dela, também colocando também pedidos, agradecimentos, enfim, ó Pai, orando juntos nos lares, né, na sua casa, com seus familiares. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos ensinando em tudo que fazemos. É o que nós desejamos, é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de nós nesse momento que estamos aqui juntos pelo Facebook, pelo YouTube. Nesse momento, vamos fazer então o nosso momento de oração. Então, peço que você possa se juntar com alguém em seu lar, na sua casa, para orar. Se você estiver sozinho, faça essa oração também. Deus está recebendo o nosso culto, seja individual, seja nosso culto familiar. Que Deus te abençoe e logo depois do momento de oração, teremos então a palavra com a nossa nova série. Que Deus te abençoe. Vamos orar.
vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens, pequenos, mas importantes. Para relembrar aos irmãos, nós começamos essa série e já falamos sobre Ruth. E Ruth, contamos aqui qual é o objetivo da narração de Ruth. Na verdade, o que nós queremos aqui não é dar detalhes do livro como uma aula de seminário teológico, mas queremos apenas fazer um panorama daquilo que é falado dentro do livro, principalmente do que o livro tem como objetivo a ser atingido. Por que Deus quis então esses livros? Então nós estamos aí falando de alguns pequenos livros, nós escolhemos falar de livros que vão até 5 capítulos, claro que nós temos muitos com 6 capítulos e um pouco mais, mas escolhemos apenas até 5 e será bênção, tem sido bênção para a sua vida. Eu espero que você tenha lido Ruth, não é? Se você não ouviu a mensagem sobre Ruth, você pode então ir no YouTube da Segunda Igreja Batista em Lucas, a CIB Vida Plena, vai lá e veja lá no YouTube ou no Facebook também, CIB Vida Plena. E aí você vai ter então a primeira mensagem falando sobre Ruth. Então, pequenos mais importantes, nós vamos hoje tratar de outro livro pequeno, mas muito importante, que é o livro de Lamentações, né? Ou também conhecido como As Lamentações de Jeremias. E é interessante esse livro, porque muitos teólogos dizem que ele é basicamente a continuação do livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Esse livro de Lamentações de Jeremias, ele é um livro que contém 5 capítulos. E para a gente falar um pouco dele, eu queria dar um pouquinho de uma introdução rápida aqui, porque ele é o lamento do profeta Jeremias. Então não é muito bom que a gente pelo menos tenha essa ideia, não é, de quem é essa pessoa de Jeremias. Jeremias foi então um profeta escolhido desde o ventre da sua mãe, como diz no livro de Jeremias, né? Desde o ventre da sua mãe ele é chamado ali e na verdade ele começa seu ministério profético realmente novo, né? Ele é um jovem e ele afirma que é muito jovem e não sabe falar. As pessoas não iriam dar atenção a ele. E aí Deus então diz que quem está enviando é ele, não é? Quem está enviando Jeremias é o próprio Deus, portanto ele colocaria na boca dele aquilo que deveria ser falado. Então ele ainda bem jovem começa o seu trabalho profético, não é? A exercer o seu chamado profético. Mas o texto lá em Jeremias vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Jeremias, o nome Jeremias quer dizer Deus é exaltado. E é interessante que esse nome de Jeremias, Deus é exaltado, porque trata realmente, o nome do profeta vai tratar daquilo que o profeta exerceu na sua vida. De que Deus ele é soberano em sua vontade, Deus é soberano em toda aquilo que ele faz dentro da história do seu povo. E o Jeremias ele é um profeta que vai tratar justamente de coisas dos quais Deus iria fazer com o povo e não eram coisas boas, tão boas assim. Por isso que Jeremias, ele é considerado, não é assim, é dado um apelido para ele, esse apelido é dito que ele é o profeta chorão. Mas ele não é chorão no sentido de que era um homem que vivia, não choromigando pelos cantos. Pelo contrário, Jeremias foi um profeta muito corajoso. É até o contrário disso. Ele é apelidado de chorão pelo fato das lamentações que ele tinha em relação ao povo. Porque as profecias que Deus dava para ele falavam justamente de que o povo não mudava, então o povo seria castigado pelo seu próprio Deus. E isso trazia uma comoção em Jeremias. Por isso, então, que o pessoal coloca esse apelido de chorão, mas na verdade ele lamentava. E vamos falar sobre isso, sobre o que é lamentação, porque existem ideias erradas sobre lamentação. Mas antes disso, estamos falando que ele era um profeta corajoso, ele falava o que Deus queria dizer e não o que o povo queria ouvir. E nós já vemos a coragem dele aí, apesar dele relutar. Então talvez essa questão da relutância dele, poxa, eu vou ter que falar isso, Senhor.
mas ele ia lá e fazia, ele ia lá e dizia, né? Por isso que ele sofreu em seu ministério tanto de que dentro da Bíblia, né, depois de Jesus Cristo, né, depois de Jesus Cristo, que nós sabemos que realmente é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele veio para sofrer e sofrer morte de cruz, mas depois de Jesus Cristo, talvez Jeremias seja o homem que mais sofreu na Bíblia, né? Tirando Jesus, é claro, mas um personagem chamado por Deus, do qual sofreu muito, provavelmente foi Jeremias. Isso a gente entende porque, na verdade, o tempo de profecia de Jeremias foram 40 anos de ministério. Os 40 anos de ministério de Jeremias foram 40 anos de sofrimento. 40 anos sem parar, profetizando, dizendo coisas que viriam futuras ao povo. E o povo, desde os reis até o povão, a maioria do povo não cria na palavra de Jeremias e até então era contra a ele. Então esses 40 anos foram 40 anos de sofrimento realmente. Jeremias, então, segundo os historiadores, Jeremias ele morre no Egito, né? Ele morre no Egito com mais de 70 anos e pasme como é que foi a morte de Jeremias. Jeremias morreu apedrejado, né? Apedrejado. Ele morre ali no Egito, apedrejado pelos judeus, justamente por aqueles que não aceitavam a sua pregação. Então, essa é a morte de Jeremias, uma morte trágica, mas que foi um homem que realmente profetizou aquilo que Deus queria. E aí vamos então falar do pequeno, mas importante livro das Lamentações de Jeremias. E falando nesse livro, né, nós percebemos que esse livro ele vem como uma poesia de Jeremias. Você pode dizer assim, poxa, mas Lamentações não seria o choro de Jeremias? Pois é, Jeremias ele traz esse lamento em forma de poesia. Na verdade, esse livro de Jeremias ele é composto de 5 poesias. Lamentações de Jeremias são 5 poesias de lamento. E aí nas nossas Bíblias hoje, nossas Bíblias atuais, esses 5 poemas foram então colocados como capítulos. Então os 5 capítulos do livro de Lamentações são na verdade 5 poemas que Jeremias escreve. Lamentações é um dos 5 livros que é conhecido pelos judeus como os 5 rolos, né? Os 5 rolos, quem são os 5 rolos? Os 5 rolos eles são compostos de Ruth, Esther, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. Então, esses são conhecidos como os 5 rolos. E o livro de Lamentações ele é lido pelos judeus no dia 9 do 4º mês do calendário judaico. E ele é lido, não é, pelo povo, e quando os judeus leem o livro de Lamentações, leem para relembrar a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém aconteceu em 586 a.C. por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Então a Babilônia na verdade, a terceira leva do qual a Babilônia, né, porque nós sabemos que a Babilônia levou cativo o reino de Judá. Então é levado cativo uma primeira leva, que são apenas pessoas nobres. É aí que vem o livro de Daniel, né? Daniel vai na primeira leva para o cativeiro na Babilônia. E nada é destruído ainda. Depois disso, nós temos uma segunda leva, né? Então, uma segunda porção do povo é levado. Geralmente, nessa segunda porção, levam artesãos, levam comerciantes, né? Então, esse pessoal vai nessa segunda. E na última leva ficam os mais pobres realmente, né? Os mais miseráveis de Jerusalém. E aí Nabucodonosor vai e destrói o templo e a cidade de Jerusalém. E é onde está agora aí o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele fica nessa terceira leva. Ele já estava profetizando para todos que foram para o cativeiro, já estava profetizando, né? A profecia de Jeremias ela vai durar esse momento que leva um pedaço, leva outro pedaço do povo, enfim. E ele vê a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Então, o livro de Lamentações ele é lido no dia 9 do 4º mês do calendário judaico
para relembrar o sofrimento que os antepassados, não é, os antepassados dos judeus sofreram, mas também serve para também comemorar a restauração que Deus deu a eles, porque na verdade também o povo, não é, depois de 40 anos no cativeiro, o povo retorna novamente para Jerusalém. E aí você vai ver isso em outros livros, dos quais Neemias, não é, dos quais Esdras vai falar claramente sobre essa volta do povo do cativeiro para Jerusalém, né? Esdras e Neemias falam muito bem sobre isso. Então, dito isso, né, de Lamentações, esse livro que é lido todas as vezes para relembrar o sofrimento do povo e o que Deus iria fazer de restauração na vida deles, nós percebemos que dentro dessa poesia nós temos algo interessantíssimo nesse livro. E eu convido você para lê-lo, né? Nós estamos aqui só dando um panorama. Mas na verdade, quando você for ler esses 5 poemas, ou seja, esses 5 capítulos de Lamentações, você vai perceber algo interessante. Nos 5 poemas, eles são escritos acrosticamente. Sim, o livro de Lamentações foi escrito de forma acróstica. O que é acróstico? O acróstico é quando a gente fala, por exemplo, se pegar o meu nome, não é? Roosevelt, e aí você coloca o nome Roosevelt e aí o R de responsável, o O, não é? Enfim, vai colocando isso. Isso aí é o acróstico, tá certo? É a letra que você agora vai dar significado a essa letra com este nome. Então o que acontece com o poema de Lamentações? Todos os 5 capítulos, eles então, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que são poemas acrósticos. Tirando o capítulo 3, não é? Tirando o capítulo 3, todos os outros capítulos, capítulo 1, 2, 4 e 5, eles têm 22 versículos. Por quê? Porque o alfabeto hebraico são de 22 letras. Então, na verdade, quando cada capítulo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e vai até a última letra do alfabeto hebraico. E com exceção do capítulo 3, que tem 66 livros, mas também há um porquê disso. Porque o capítulo 3 tem 66 livros porque de 3 em 3 versículos há então a letra. Por exemplo, quando começa então com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, quando começa com Aleph, então nós temos 3 versículos, depois vai para a segunda letra do alfabeto, que é o Bet, então vai caminhando dessa forma. Então apenas no capítulo 3 são 66 versículos, porque cada 3 versículos é a letra, uma letra. Mas nos outros, como capítulo 1, capítulo 2, 4 e 5, cada versículo é uma letra do alfabeto. Por isso que tem 22 versículos todos os capítulos, com exceção do capítulo 3. Isso é interessante. Por que então que os 5 capítulos ou os 5 poemas de Lamentações é acróstico? Tem a letra do alfabeto, começa com a letra do alfabeto, né? Cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico. Porque é aí que nós vemos um sentido, é a partir daí que nós percebemos o ponto, o objetivo da escrita de Lamentações. Ora, se nós sabemos que Lamentações justamente serve para relembrar o que o povo passou e as dores que o povo passou, né? E todo aquele processo da destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, todas as questões que foram passadas pelo povo, é a partir deste ponto que podemos ver o objetivo desse livro na Bíblia. O profeta mostra que o sofrimento do seu povo pode ser descrito com todas as letras do seu alfabeto. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou escrevendo o sofrimento do meu povo de A a Z. Todas as letras informam o tanto que o meu povo judeu padeceu então nas mãos
dos babilônicos, ou na verdade o que Jeremias coloca é o sofrimento que o povo passou por sua desobediência e o que Deus então fez com que o povo passasse. Então, de A a Z, nós vemos o sofrimento do povo de Israel, o sofrimento dos judeus, a partir de Lamentações de Jeremias. E isso é uma coisa, meus irmãos, que nos deixa, de alguma forma, pensativos, porque isso pode ser aplicado e muito nas nossas vidas. Como é que Lamentações pode ser aplicado na vida da igreja? É simples. Ora, Lamentações fala justamente de um povo que foi desobediente por muito tempo e que Deus então prometeu um cativeiro, prometeu um castigo para que o povo pudesse entender que ele seria exaltado, como diz o nome de Jeremias. Deus é soberano, Deus será exaltado. Com obediência ou não do seu povo, ele será exaltado. E Deus queria mostrar justamente que Deus estava no controle da história desse povo. Colocou eles em cativeiro por 40 anos, mas retirou eles do cativeiro depois, restaurando eles e mostrando quem é soberano e quem é poderoso na vida deles. Então o livro de Jeremias, Lamentações, como o nome já diz, é um lamento. É um lamento. E eu quero aqui também falar aos irmãos essa questão do lamento, porque lembra que eu falei que Jeremias é considerado como profeta chorão? Mas ele é um profeta que lamentava. E tem uma diferença. Tem uma diferença entre lamentar e reclamar ou lamuriar. Lamuriar, reclamar, não é a mesma coisa de lamentar. Lamúria, preste bem atenção no que eu vou dizer, lamúria ou reclamar é um descontentamento do que eu tenho, ou seja, não estou contente do que eu tenho. Então eu reclamo e lamurio, não é? A lamúria é o descontentamento do que se tem. Você não está contente com aquilo que tem e queria que aquilo tudo fosse diferente do que você tem hoje. Então a lamúria e a reclamação é isso. Ora, eu não estou contente do que eu tenho. E quando eu falo que eu tenho, entenda, na nossa cabeça muitas vezes o ter tem a ver com objetos, né? Tem a ver com coisas materiais, mas não é material só que eu estou falando. Eu estou falando do que tem no sentido até mesmo da própria nossa existência. Então tem gente que lamuria, que lamuria e reclama, não é? Do emprego que tem, da esposa que tem, do marido que tem, ou então até lamuria por aquilo que não tem, né? Porque eu queria um casamento, eu queria um marido X e tinha que ser desse jeito, eu queria a esposa Y que tinha que ser desse jeito, eu queria um carro que fosse desse jeito e não o que eu tenho, então se nem tem carro nenhum, mas eu queria desse jeito. A lamúria, a reclamação tem a ver com isso, com descontentamento. Mas o que seria então o lamento? O lamento é diferente. O lamento é bem diferente. O lamento é chorar por aquilo que eu sei que eu deveria ser. Ou pelo menos chorar por aquilo que eu sei de que como deveria ser. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu posso lamentar por aquilo que eu sei como eu deveria ser, né? Eu deveria ser como um homem de Deus assim, fazer de uma forma assim, ou seja, o lamento está muito mais com o ser. Então eu deveria ser dessa forma e não sou. Então eu posso lamentar-me por não ser aquilo que a Bíblia diz que era para eu ser. Deus deseja que eu seja desse jeito, mas eu não sou. Então lamento. O lamento vem com choro. Muitas vezes o choro não é lágrimas só, mas é aquela questão interior. A lamentação então vem daí. Eu lamento não ser aquilo que eu deveria ser. Também poderemos dizer o seguinte, que podemos lamentar pelo mundo, porque a sociedade e o mundo deveria ser de outra forma. Então nós lamentamos pela sociedade e pelo mundo não ser o que deveria ser. Deus nos mostra na Bíblia como a sociedade e como o mundo deveria ser. Mas o mundo jaz o maligno, o mundo está em pecado. Então o mundo não é aquilo que ele deveria ser. Então nós lamentamos por essa sociedade, que é uma sociedade muitas vezes, né? Não vamos aqui falar, até porque aí vamos partir para outras questões, mas lamentamos pela sociedade não ser aquilo que Deus gostaria que a sociedade fosse. Então eu lamento por isso.
Outro também, exemplo para lamento prático, é que, por exemplo, podemos lamentar aquilo que a igreja deveria ser e não é. Então, podemos lamentar, ora, a minha igreja local, ou as igrejas de Lucas do Rio Verde, enfim, as igrejas no Brasil, em forma geral. Mas a igreja em si, seja local, seja brasileira, seja mundial, o que é que a igreja deveria ser e ela não é. E isso provoca em mim um lamento. E é por isso que lamentar, que é diferente de lamuriar, de reclamar, o lamento, ele tem em sua essência algo bom. Deus quer que venhamos nos lamentar. Desde o Jardim do Éden, desde lá de Gênesis, quando pecamos, quando a raça humana peca, quando Adão e Eva peca e Deus então convida a que eles venham se lamentar, porque a lamentação ela vai gerar esperança. A lamentação ela gera esperança e a esperança gera mudança. Perceba que lamúria, reclamação não gera esperança. Lamúria e reclamação não vai levar você a lugar nenhum, porque você simplesmente apenas reclama porque não tem algo. E esse ter é algo egoísta. Esse ter é algo apenas para me satisfazer. Mas a lamentação, assim como Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias, a lamentação não é um egoísmo meu ou dele, Jeremias. Mas a lamentação é o que deveria ser e não é. E no caso de Jeremias, ele lamentava pela destruição de Jerusalém. Os 5 capítulos falam sobre isso, né? A grande maioria dos capítulos falam sobre isso. Claro que em algumas divisões, primeiro e segundo capítulo falam muito mais da própria destruição de Jerusalém. Depois disso, Jeremias vai falar sobre a fome que assolou Jerusalém, assolou o povo ali, judeu. Tanto é que a assolação da fome foi tão grande que matavam crianças, bebês e crianças, né? Bebês e crianças pequenas. Matavam seus filhos para comer, para não morrer de fome. Isso está registrado, né, no livro de Lamentações e Jeremias também. Então você percebe que o profeta lamenta, porque lamentar-se é dizer nós poderíamos não estar vivendo isso, mas nós pecamos, nós erramos contra Deus e nós estamos vivendo essa realidade. Portanto, a lamentação nos ensina. A lamentação ensina. O livro de Lamentações nos ensina. O lamento nos leva a saber o que está errado e nos leva à esperança da mudança. Portanto, lamentar é, na verdade, a saúde da fé. Lamentar é você ter, em princípio, uma fé saudável. Aquele que não lamenta, ele está se achando então muito correto na vida. Na verdade, ele nem acha que erra em algo, ele acha que está perfeito e que não tem mais o que alcançar. Nós sabemos que como seres humanos nós não somos perfeitos. Nós sabemos que até chegarmos à estatura de Cristo, nós somos pecadores. Nós queremos ser parecidos com Jesus, sim. Devemos buscar isso, sim. Mas sabemos e lamentamos de que muitas vezes durante a nossa vida nós não somos iguais a Cristo, mas queremos ser. E a lamentação e o choro vem aí, de nós nos levantarmos em esperança. Portanto, lamentação não é ficar em depressão. Lamentação não é ficar prostrado e dizer, tudo bem, eu sou pecador e não tem jeito. Não. Lamentação é dizer, eu tenho alguém que me ergue e esse é Jesus Cristo. Se eu não posso com minhas forças, Jesus vai me ajudar para que eu chegue à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, então à semelhança, à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Lamentação, então, é uma renovação. É chorar, e chorar não só comigo, mas chorar pelo outro, chorar pelo meu irmão, chorar pela minha irmã, chorar pela sociedade, chorar pelo mundo, mas olhando a esperança que é Jesus e dizendo, vamos ajudá-lo, vou ajudar o meu próximo, vou ajudar a mim mesmo, eu vou em frente porque eu sei que a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia, as Sagradas Escrituras vão me indicar aonde devo caminhar. E aonde é que eu posso dizer a você que você possa encontrar essa esperança?
Você pode encontrar essa esperança em toda a Bíblia, mas em especial em Lamentações. Leia Lamentações, porque você irá ver um profeta que está lamentando, mas um profeta que enxerga essa esperança. Para terminarmos, eu quero apenas, porque são 5 capítulos, você vai ler durante essa semana, até quarta-feira que vem, você terá lido, com certeza, são 5 capítulos, 22 versículos em cada capítulo, só um que é 66 versículos, mas é muito rápido. Leia. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, estarei lendo aqui na versão NVI, vai dizer assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em algumas traduções vai estar escrito assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Seja qual for a sua tradução, o texto está dizendo claramente: quero que na minha memória, trazer algo que me dá esperança. E o que é que nos dá esperança? O profeta está dizendo aqui, olha, o que dá esperança é saber que existe um Deus que é misericordioso, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e que quer que venhamos a obedecer. Lembrar do que pode dar esperança é saber que graças ao bom Deus, ao seu amor, é que nós não somos consumidos, pois as misericórdias do Senhor duram para sempre, são inesgotáveis. Esse é o outro versículo 22, após do que acabamos de ler. Que Deus esteja nos abençoando, meu irmão e minha irmã. Que Deus esteja fazendo com que venhamos a lamentar daquilo que somos hoje, daquilo que nós estamos praticando, daquilo que deveríamos ser e nós não somos, para que por isso venhamos a prosseguir e a melhorar na nossa caminhada. Portanto, termino aqui deixando apenas essa frase: vamos lamentar mais e reclamar menos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e queremos aqui colocar as nossas vidas, Pai. Lamentamos, Senhor, lamentamos muito por não sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Mas por outro lado, ó Pai, temos a esperança que o Senhor está nos transformando para sermos iguais ao Teu Filho Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos faz entender que nós devemos ler a Tua palavra, buscar, Senhor, a verdade nela e que possamos nos alimentar dela e assim podermos caminhar nessa vida conforme o Senhor quer. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Está lançado então o desafio. Leia Lamentações de Jeremias, 5 capítulos, no nome de Jesus. Veja aquilo que o profeta tem a te dizer. Deus te abençoe, um grande abraço e até a quarta-feira que vem com mais um Pequenos, mais importantes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, meu socorro vem do Senhor, e a resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou, e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Levantarei
levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim. Meu socorro vem do Senhor. Pra mim, meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Meu socorro vem do Senhor. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. O meu socorro vem do Senhor.